Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte, especial da Semana das Mulheres, temos o prazer de receber a professora Vivian de Menezes, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vinda, professora Vivian. Olá, professor Martinho, boa noite a todos que estão assistindo o Sarau Química em Arte. Um olá para o pessoal do YouTube que está nos assistindo. Eu gostaria de agradecer o convite para participar do Sarau Química em Arte. Fico muito feliz e muito agradecida, principalmente por estar participando agora na Semana das Mulheres. Espero fazer uma boa representação de todas nesse dia especial. Aproveitando, professora Vivian, que estamos aqui hoje para conhecer um pouco mais de sua história de vida, você poderia contar para nós como que a cultura ela fez parte do seu processo de formação? Então, contando um pouquinho da minha história, da nossa influência cultural, o meu pai sempre, desde que eu nasci, o meu pai é radialista, ele sempre trabalhou com rádio, né, na área de comunicação, meu pai já fez propaganda para televisão, o pai apresentava eventos na cidade, em restaurante ele já colocou o som, então a música sempre teve muito presente na nossa vida, lá em casa, a gente escuta muita música. O meu pai, o nome do pai é Adair Menezes, ele é um radialista bem conhecido na região, já trabalhou em rádios no Uruguai, em Alegrete, em Quaraí, ele inclusive ajudou a montar algumas rádios, trabalhava como repetidora dos canais de televisão. Então, houve sempre uma grande influência, né? Provavelmente a profissão do pai na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, além dessa influência musical, até hoje o pai faz churrasco escutando música, ele tem coleção de vinil, ele tem uma série de equipamentos. O pai sempre tocou violão e ele tem alguns amigos também que iam lá em casa e também tocavam violão, faziam churrasco, tocavam música, né? A gente tem a influência gaúcha também dos CTGs, de escutar muita música em jantares com música, né? Então, acho que isso foi um dos motivos que me levou a gostar sempre de música. E no colégio eu tinha algumas colegas que faziam aula de teclado, e eu acho que aí despertou meu interesse, e foi quando eu descobri a professora de teclado, que no fim também foi a minha professora lá em Quaraí, que era uma professora uruguaia. Quaraí é fronteira com o Uruguai, a minha cidade natal, no Rio Grande do Sul. E essa professora era vinculada a um conservatório uruguaio. Ela falava português, mas ela era vinculada a um conservatório uruguaio. Então, eu fiz aulas de teclado, eu entrei em 1992 e cursei por alguns anos, a gente chamava de órgão, né, que era o teclado eletrônico, e no final de cada ano tinha exame, como era vinculado ao Conservatório Miguel Lequeder, o nome conservatório lá no Uruguai, a gente tinha exame com auditório, solfejo, teoria musical. Então, eu acabei me formando, eu fiz o curso inteiro de teclado. No último ano, a gente tinha que tocar órgão duplo, inclusive. Então, eu vi algumas colegas, eu acabei entrando pedi para os meus pais me colocarem na aula de teclado, né? E fui gostando e acabei ficando por muitos anos. Me formei, então, pelo conservatório, né? Concluí o curso. E aí tive essa influência, então, para música, tanto do meu pai, que é radialista, né, minhas colegas que eu vi no colégio, e eu acho que essa influência se disseminou na minha família e um acabou influenciando o outro também, de certa forma. O meu irmão mais velho, o Patrick, sempre trabalhou por muitos anos em rádio, e hoje ele ainda trabalha com algumas coisas ligadas à comunicação também. Além dele ser professor, ele trabalha com isso. O meu irmão mais novo, Fábio, toca em banda, também é professor, mas toca em banda
toca guitarra, toca baixo, ele é baixista de banda de rock, né? Ele teve já mais de uma banda na cidade. O meu primo Jefferson, ele, junto com meu pai, colocava som em boate, ele é DJ. Então, acho que todos nós tivemos uma certa influência familiar, né? Além da cultura e da tradição, né? Que a gente viveu aí na cidade. E, de certa forma, acredito que um familiar acabou influenciando o outro, né? Então, nós todos sempre escutamos muita música. Então, se um não está ouvindo, o outro acaba ouvindo também, né? Então, acho que a família sempre foi a maior influência para o nosso gosto musical. E a gente sempre escutou de todos os estilos, né? Desde músicas mais clássicas, que o pai já tocou em rádio, né? Músicas mais antigas, até as músicas bastante rock, né? Nós gostamos. E acho que todos na minha casa, pelo menos, gostam bastante de música. Vivian, uma história de vida repleta de muita cultura musical, principalmente com seu pai, radialista, e seus irmãos, né? Agora tem um primo DJ também. No colégio, Vivian, você também experimentou outros instrumentos musicais? É verdade, realmente eu já toquei outro instrumento quando eu era estudante no colégio. Tinha a banda marcial, né, que todos os anos desfilava no 7 de setembro, e eu tocava tarol, a gente chamava de tarol, acredito que aqui chamem de repique, que era o instrumento que abria, que puxava a banda, né, e eu era então a puxadora da banda, desfilei alguns anos, e participei, então, tocando outros instrumentos. Como eu falei, eu sempre gostei muito de música. Se eu pudesse, até hoje, eu tocaria outros instrumentos. Há uns 2 anos, eu até arrisquei fazer umas aulas de bateria, mas por uma questão de tempo, eu não consegui continuar. Mas se eu puder, eu ainda vou aprender mais um. Sempre a aprendizagem é algo que marcou bem a sua vida, e principalmente ter estudado 4 anos teclado, né, órgão que você tinha comentado. O fato de você ser graduada em física, o conhecimento da física, ele te auxilia na aprendizagem musical, e como que tu estabelece essas relações? Eu acredito que o conhecimento em física existe uma questão técnica, né? A música, na verdade, ela é uma matemática, inclusive, né? Então, com certeza auxilia. Mas no meu caso, eu acho que eu fiz o processo inverso. Eu primeiro aprendi música e depois eu aprendi física. Então, eu sou um pouco suspeita, né, para dizer o quanto a física influenciou na minha parte musical, mas eu acredito que para quem vai aprender a técnica, né, e a teoria musical, certamente faria grande diferença se tivesse um conhecimento de física, né, entendesse as frequências, as diferenças dos instrumentos, inclusive do tamanho, né, no timbre. Existem várias questões técnicas que eu acho que seriam bem interessantes para um músico conhecer. Só que eu acabei conhecendo primeiro a música e depois veio a física. Vivian, com certeza o teu conhecimento em física auxilia em muito a tua experiência prática do instrumento musical e principalmente no estudo do som. Agora, você poderia falar um pouco para nós, Vivian, como que é essa sua relação com os animais? Poderia contar aqui para nós do Sarau Química em Arte? Posso falar sim, é um assunto que eu gosto bastante. Quem me conhece, quem é meu amigo na internet, já deve ter percebido que gosto dos animais, gosto muito, né? Lá em casa, lá na minha cidade natal, lá em Quaré, a gente sempre morou em casa, então a gente sempre teve cachorro, gatos, né? Sempre tivemos animais. E agora, só por uma questão de eu morar em apartamento, fiquei um tempo sem, agora eu tenho 2 gatas. E até quando eu vim para morar em Laranjeiras do Sul, eu
Participei por um tempo da Gama, fazendo trabalho voluntário, para tentar ter um pouco mais essa proximidade com os animais, que é uma causa que eu acho que todos que me conhecem sabem que eu abraço essa causa. Realmente é uma causa muito nobre, a proteção dos animais, claro, todo o amor que a gente pode dar por eles e protegê-los também. Viviane, além dessa relação com a música, da cultura musical em Guaraí, onde seu pai influenciou muito a sua formação, existe também uma luta constante pela construção e constituição de um cinema na cidade. Você poderia contar um pouco dessa história aqui para nós? Então, como eu tinha comentado, meu pai sempre teve uma grande influência, né, na questão cultural da cidade, e ele, por muitos anos, teve uma espécie de sociedade com, inclusive, um radialista que se chamava Jorge Japur, onde eles tinham um cinema, né, e por muito tempo meu pai... eu não sei a palavra, mas ele era o cara que ficava passando filme no cinema, foi responsável pelo cinema e, inclusive, tem até hoje alguns equipamentos lá para, né, mais antigos do cinema de Quaraí, do Cine Teatro Carlos Gomes. Inclusive, há poucos meses, nós montamos um documentário para mostrar um pouco da história, porque o cinema era um cinema antigo que tinha na cidade e acabou, o prédio foi condenado, ficou bastante deteriorado e acabou sendo desativado, né? Inclusive ficou com os equipamentos lá, mas o cinema, né, propriamente dito, parou de funcionar. Então, nós fizemos um documentário, inclusive nós postamos no YouTube contando essa história. E aí agora nós não temos cinema na cidade, né? E o pai tem o equipamento e a lembrança, né? Agora ficou para a história. E não sei se teremos outro cinema na cidade, né? No futuro próximo, mas fazemos voto que possamos ter, né? Um cinema aí, talvez mais moderno. Mas o pai ficou com a máquina lá e nós contamos um pouco da história do cinema. Ele trabalhou muitos anos e, inclusive, eu assisti muitos filmes repetidamente, né, os mesmos filmes lá no cinema, que meu pai trabalhava lá e eu acabava até para fazer companhia, né, eu, minha mãe, minha família acabava. E a mãe também já ficou na bilheteria, nós ajudávamos, inclusive, né, o funcionamento do cinema, né? Nós fazíamos algumas funções lá no cinema. É uma história realmente muito importante na sua vida, principalmente pela luta de ter o acesso à cultura cinematográfica no município. Então, realmente esperamos aí que nos próximos tempos este cinema venha voltar à ativa aí no município, e com certeza vai beneficiar todos aí da região. Esperamos que sim. Na verdade, não é muito fácil, é bastante compromisso, né? E aí seria necessário que se tivesse algumas políticas de incentivo, né, à cultura do município. Eu não sei se isso faz parte dos projetos atuais, né, mas quem sabe nós mesmos comentando sobre esse assunto, né, possamos instigar aí a vontade, né, da população por lutar por essas questões, né, que acho que seria benefício para todos, né, para as escolas. Existem documentos históricos, filmes que contam histórias da cidade, né, que se fossem resgatados, seria muito interessante ter mesmo para a cultura do município, né. Bom, Vivian, então, como estamos falando de cultura, você poderia, então, apresentar uma música aqui para todos que estão nos assistindo hoje? Então, falando um pouquinho sobre as músicas que eu vou mostrar, né, vou tocar um pouquinho. Na verdade, eu estudei num conservatório, né, uruguaio,
Inclusive, o nome do conservatório é de um grande pianista, Miguel Lequeder. Então, a gente aprendeu muita música clássica. E como eu estudei na fronteira com o Uruguai, as nossas músicas também tinham uma grande influência latina. Então, o nosso repertório, né, das músicas, das partituras das aulas, tinha muito tango, muito bolero, rumba, essas músicas de bastante influência latina, né, espanhola, de cantores que cantam em espanhol. Né? Então, a primeira música, que se chama A Veces Tú, A Veces Yo, é uma dessas músicas de influência latina, que era cantada por Julio Iglesias. Vivian, realmente a influência de seu pai nos diversos ritmos musicais, você acabou incorporando e fazendo muito bem a execução dessa música. Meus parabéns. Agora, você poderia tocar mais uma música aqui para nós, do Sarau Química em Arte? Sim, então eu vou tocar uma outra que eu gosto bastante, essa que se chama Mi Maneira. Na verdade, Mi Maneira é o nome em espanhol, né? Mas My Way é a versão original. Essa música eu já toquei em exames de exame final lá que eu comentei, né? Que todos os anos a gente prestava um exame para receber o diploma nas aulas de teclado. Então, My Way. Vivian, essa música nos faz lembrar Frank Sinatra cantando My Way. Mas, além de tocar na fanfarra, além de estudar teclado,
Você também acabou tocando em casamento? Conta um pouco dessa história aqui para nós, Vivian. É verdade, quando eu fazia a aula de teclado, eu era bem mais ativa e acabei tocando, eu acho que em uns dois casamentos de familiares. Toquei num na entrada na igreja e em outro eu animei a festa. Toquei no casamento de uma prima do pai. Fiquei a noite na festa lá, tocando e animando o jantar dos convidados. Mas quem diria, né, Vivian? De professora de física, animadora de casamento, hein? E essa é a vida, é a história de vida de cada um. Agora, você poderia então tocar mais uma música aqui para nós, do Sarau Química em Arte? Antes de comentar sobre a próxima música, eu gostaria de comentar que o meu repertório, imagino que os que me conhecem não iriam supor, né, que eu escolheria essas músicas, mas como eu comentei, eu fiz aula num conservatório, então a gente tinha já uma seleção de músicas de acordo com o nível, né, uma evolução, né, então a gente foi aprendendo as músicas de acordo com o ano que a gente estava lá, inclusive de teoria musical. E nós tocávamos vários estilos, né? E como eu comentei, tango, muita música de influência latina e valsa, inclusive, né? Como eu comentei, eu já toquei em casamento. Então, essa próxima música é uma valsa que se chama Hailili Hailô. Vivian, mas muito interessante esse seu repertório musical, porque você acaba mostrando vários estilos musicais e que servem para vários tipos de eventos. Então você acaba tendo um leque de opções muito grande para contentar os vários gostos musicais de todos que estão nos assistindo hoje aqui no Sarau Química em Arte. É verdade. Até a próxima música é uma música que, mudando um pouco do estilo, mas voltando um pouco para o bolero, é uma música que eu sempre ouvi o meu pai cantando. E, inclusive, até hoje, quando ele escuta, ele canta. E amigos do pai, que quando iam em churrasco lá em casa, cantavam junto. Então, são músicas que já foram um sucesso, né? Para o pessoal mais das antigas, digamos assim. Então, essa a Perfídia, que é a próxima música, eu gosto bastante porque eu me lembro do meu pai cantando, né, e dos amigos. Então, são músicas que, para alguns, alguns não conhecem, né, mas para outros relembra bons tempos, né.
Vivian, mas essa música ela traz uma lembrança muito interessante dos antigos bailes, onde os casais dançavam juntos esta música. Realmente, essa música, tenho certeza que deve despertar boas recordações em muitos casais que dançavam em festas e bailes antigamente. Vivian, então aproveitando esse momento musical, você poderia nos agraciar com mais uma música? Então, essa música eu escolhi realmente porque eu gosto bastante, que é uma música dos Beatles. Eu acho que muitos conhecem, ela se chama Yesterday. Vivian, essa música, Yesterday, ela foi tocada por vários grupos internacionais e também pelo grupo Roupa Nova no Brasil. Mas, especificamente, ela teve uma participação especial nesta música no início do Sarau Química em Arte. Você poderia contar um pouco para nós o que aconteceu durante a gravação dessa música? Ela foi tocada a quatro mãos, porque eu estava tocando e a Cindy resolveu participar, né? E ainda ela, além de tocar, ela reconfigurou o teclado, de modo que eu tive que desligar e zerar, porque nem eu sei o que ela fez. Mas ela, sempre que ela tem oportunidade, ela toca um pouquinho também. A Cindy. Realmente é uma participação muito especial. Vivian, aqui do Sarau Química em Arte, nós gostaríamos muito de agradecer sua presença aqui hoje, contando sua história, a sua vida com os seus pets, a sua vida musical, sua família e principalmente toda a sua formação cultural. Nesta semana especial dedicada às mulheres, você poderia deixar uma mensagem a todos e todas que estão nos assistindo hoje? Com certeza. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Martinho, pelo convite. É um prazer poder comentar um pouco da nossa vida, né? A parte da vida acadêmica, que é a parte que todos conhecem, né? E mostrar um pouquinho as nossas influências, né? As nossas origens. Então, fico muito feliz, muito agradecida pelo convite e gostaria de deixar um recado, né? Já que essa semana, dia 8 de março, é o dia da Mulher, gostaria de deixar um abraço especial a todas as mulheres, né? Os parabéns. Espero ter representado adequadamente, né? Fazer jus aí ao convite nessa semana tão especial. Gostaria de deixar um abraço especial também para minha mãe, que foi a mulher mais incentivadora e mais influenciadora que eu tive. Então, eu desejo uma boa noite a todos e um grande abraço.